Apocalipse 22, verso 13, nos diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Você pode repetir? Vamos juntos? Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Amém? Vamos assentar em nome de Jesus. Nós ainda estamos movidos pela Páscoa, que celebrou a ressurreição de Jesus e que nos leva a todos os dias declararmos que Jesus vive e reina para todos sempre. Nós queremos declarar todos os dias o nosso amor por Jesus, a nossa confiança em Jesus. E nós queremos hoje declarar que Jesus, sim, Jesus é suficiente para a nossa fé e para a nossa salvação. O que eu estou dizendo? Você não precisa de mais nada. Jesus é tudo. Amém? Você não precisa da religião para ser salvo. Você não precisa da igreja para ser salvo. Você não precisa de um pastor para ser salvo. Você não precisa de um líder de ministério para ser salvo. Você precisa de Jesus. Ele é suficiente. Agora é lógico, se eu tenho Jesus, se eu estou salvo, eu quero viver em comunidade. E aí a igreja é importante, amém? A igreja é o lugar onde os salvos se reúnem enquanto corpo de Cristo para celebrar a fé, o amor e a esperança. Mas não é vir ao culto que vai me salvar. Não é eu ir à célula que vai me salvar. O que vai nos salvar é crer de todo coração em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. O texto que nós lemos diz que Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. João 14,6 vai dizer o seguinte: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só há um caminho para o Pai. Só há um caminho para a eternidade. E esse caminho é Jesus. Nós encontramos em nossos dias, e isso não é novo, é algo muito antigo. Nós encontramos as pessoas querendo monopolizar a salvação, querendo monopolizar o sagrado. Isso é algo presente na história da humanidade. No século XVI, quando Deus levanta Martinho Lutero para realizar o que nós chamamos de reforma protestante, a salvação estava sendo vendida. Nós estudamos isso nas escolas, não é isso? Eram as indulgências. Eu comprava um título chamado indulgência, que me garantia a salvação, que me garantia um pedacinho de terra no céu. Martinho Lutero, no século XVI, se levanta contra isso e ele diz: só Cristo salva. Não é a indulgência que vai me salvar, não é comprando um título que vai me garantir a salvação. Então eu quero dizer para você nessa tarde, que a salvação a gente não compra. Jesus já pagou o preço, amém? Eu vou jejuar para ser salvo. Nós não jejuamos para sermos salvos. Nós jejuamos para nos consagrarmos a Deus, para nos aperfeiçoarmos espiritualmente, para crescermos espiritualmente, para termos maior intimidade com Deus. Eu vou na igreja para o ministério de intercessão me ungir com óleo para eu ser salvo. Não, a unção com óleo não vai salvar você. Eu quero participar da ceia do Senhor, porque se eu participar da ceia do Senhor no próximo domingo, eu vou ser salvo. Não é a ceia que vai te salvar, mas é aquilo que a ceia representa: Jesus Cristo,
aquele que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Eu vou me batizar para ser salvo. Se eu me batizar, eu estou salvo. Sim, se você se batizar arrependido dos seus pecados, se você se batizar se entregando verdadeiramente ao Senhor Jesus, sim, você está salvo. Porque a palavra diz: quem crer e for batizado será salvo. Mas eu não estou crendo, mas eu vou participar desse ritual, eu vou entrar no rio e eu vou me batizar. Serei salvo? Não, você tomou um banho no rio, de água gelada ainda. Eu já vi muitas pessoas tomarem banho de rio. Me batizei, e aí, o que mudou na sua vida? Nada. Se você se batiza e nada muda na sua vida, é sinal que você só tomou banho de rio, na água gelada. Aquilo não foi batismo. Aquilo foi sim um momento seu de emoção, mas no qual você ainda não estava arrependido dos seus pecados. Aonde eu quero chegar com a palavra de hoje? Eu tenho 3 pontos importantes para te entregar. Nós sempre pregamos 3 pontos. Então o primeiro ponto é esse: Jesus é o centro de todas as coisas. Apocalipse 21, versos 6 a 7, que nos diz assim: disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Olha que palavra maravilhosa. Jesus está dizendo que está tudo feito, que está tudo resolvido, que ele sim é o início e o fim de todas as coisas, e todo aquele que tiver sede pode ir a ele, e ele vai dar de graça da fonte da água da vida. Mas eu posso dar uma oferta na igreja especial, uma oferta de sacrifício para comprar a salvação. Você pode dar uma oferta na igreja, todos os nossos cultos têm oferta, só que a sua oferta não compra a salvação. Mas se eu dobrar o valor, você pode triplicar, mas isso não vai comprar a salvação. Mas se eu for dizimista de janeiro a dezembro, eu serei salvo. Não é o ser dizimista que vai te salvar. O dízimo é uma prática espiritual, aonde nós devolvemos para Deus aquilo que não nos pertence, e fazemos isso em gratidão, não para comprar a bênção de Deus. Nós só somos dizimistas porque Deus já nos abençoou, Ele já nos deu. Ele já nos deu aquilo que nós precisamos para o nosso sustento diário, e por isso nós devolvemos a 10ª parte em louvor e adoração. Nunca em barganha. Nunca em barganha. Se você quiser usar a oferta e o dízimo para comprar a salvação, você está totalmente equivocado. Agora é lógico, se eu estou salvo em Cristo, se eu estou crescendo espiritualmente, eu tenho prazer em ofertar, eu tenho prazer em devolver o meu dízimo, até porque a Bíblia diz que Deus ama o que dá com alegria, nunca por imposição. Não se torne um ofertante, um dizimista, porque alguém está te impondo. Não faça isso. Tem que ser uma convicção do seu coração. É um princípio espiritual, é uma decisão, é um cumprimento de um princípio bíblico que você faz guiado e orientado pelo Espírito Santo de Deus. E Jesus é o centro de todas as coisas. Ele é o início, Ele é o fim. Se você tem sede, Ele vai te dar de graça. Você não precisa pagar nada. Ele vai te dar de graça, da fonte da água da vida. E talvez você que está acostumado a pagar por tudo, você pergunte: mas não tem uma taxa? Eu não tenho que fazer um Pix para o céu? Me dá a chave Pix do céu para eu mandar um Pix e receber a água viva. Não tem Pix. Não tem pagamento. Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário. Você ama Jesus? Eu amo Jesus.
a graça dele vem a nós, muda a nossa história e nos traz um novo significado para as nossas vidas. O segundo ponto é o seguinte: Jesus é o único que pode perdoar os nossos pecados e nos conceder a vida eterna. Você é alguém que comete pecados, eu sei disso. Eu também sou alguém que cometo pecados. E você sabe disso, porque você sabe que eu sou humano e eu sei que você é humano. O único que nos perdoa é Jesus. Nós precisamos crer no perdão que Jesus tem para nós. O perdão dele é completo. A salvação dele é completa. A salvação dele pode mudar a sua história. Ele é suficiente para mudar a sua história. 1 Timóteo 2,5 vai nos dizer assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Há um só mediador. Então significa que eu só posso orar a Jesus. Eu só posso pedir a Jesus. Eu acabei de citar Martinho Lutero, que foi o grande reformador da igreja no século XVI. Ah, eu posso fazer uma oração para Martinho Lutero? Lógico que não. Martinho Lutero era um ser humano, que cumpriu a missão dele, morreu e está na glória com Jesus. Martinho Lutero pode fazer alguma coisa por você? Nada. Ah, eu posso orar a ele, ele pode ser o meu intermediário, o meu intermediador? Lógico que não. Ah, mas e os apóstolos? Aqueles homens que andaram com Jesus, o apóstolo Paulo, o grande pregador, o grande homem de Deus, que escreveu a maioria do Novo Testamento, ele pode me ajudar. Eu posso pedir ao apóstolo Paulo? Lógico que não. Eu posso fazer uma oração ao apóstolo Paulo? Lógico que não. O único que pode nos ouvir é Jesus. Você entende isso? Só há um intermediador. Então esse texto ele é muito claro para nós. 2 Timóteo 2,5. Olha para esse texto. Há um só intermediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Nós vivemos uma religiosidade muito fora dos padrões bíblicos, onde as pessoas querem viver práticas que nada tem a ver com as Escrituras, onde as pessoas querem viver uma fé que não é bíblica. Volta e meia você vê uma frase mais ou menos assim: pede à mãe que o filho atende. Gente, Maria foi uma mulher muito santa, não foi? Mãe do nosso Senhor Jesus. A Bíblia a chama de bem-aventurada, uma referência de fé, uma referência de humildade, uma referência de santidade. Mas Maria não pode te ouvir. Maria não pode te ajudar. Maria não é intermediária entre você e Deus. O único intermediário entre você e Deus é Jesus. Maria não ressuscitou o terceiro dia, você entende isso? E aqui não é nenhum desrespeito a ela. É uma mulher que se tornou referência para toda a humanidade. Tanto que a minha filha se chama Maria Eduarda. É uma referência. É uma referência. É um exemplo. Mas ela não se torna intermediadora. Ela não é capaz de mudar a vida de ninguém. Porque ela era um ser 100% humano. Como eu sou 100% humano. Como Martinho Lutero foi 100% humano. Como o apóstolo Paulo foi 100% humano. E agora é Jesus. Como é Jesus? 100% divino, mas também 100% humano. Jesus tinha as duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Ele se fez carne e habitou
habitou entre nós. Ele nasceu de uma mulher, uma santa mulher chamada Maria. E ele foi criado por Maria e José, como um ser humano normal. Mas aos 30 anos ele começa o seu ministério. E ali ele começa a realizar sinais e prodígios. Ali ele começa a mostrar a sua natureza divina. Ali ele começa a transformar água em vinho. Ali ele começa a curar enfermos, a libertar endemoniados, a curar diversas pessoas, a ressuscitar mortos, como ressuscitou Lázaro, depois de estar morto há 4 dias. E ali todos viram, ele é o Filho de Deus. Ele é o Emanuel. Ele é Deus conosco. Nós temos Jesus, amém? Isso nos basta. Isso nos basta. É suficiente para nós. Nós não precisamos de mais ninguém. Você não precisa de nenhum intercessor, de nenhum intermediário, de nenhum líder religioso. Eu preciso estar perto do líder tal para eu ser salvo. Não, você tem que estar perto de Jesus. Mas se eu tiver na minha casa uma foto do pastor Rodrigo, careca e barrigudinho, eu serei salvo. Só vai espantar mosquitos na sua casa. Eu contei domingo passado que eu entrei numa casa onde eu nunca vi tanto pluralismo religioso. Tinha uma foto enorme de um pastor evangélico, tinha uma foto de um sacerdote católico, tinha uma foto de uma, entre aspas, uma santa do catolicismo, e tinha uma outra questão de outras e outras religiões. Eu falei, meu Deus, a pessoa quer se guardar de todos os lados, de todas as religiões. É aquele conceito altamente falso. Todos os caminhos levam a Deus. Então a pessoa está no catolicismo, está na igreja evangélica, está no espiritismo, está na religião de matriz africana. Ela faz uma salada mista, achando que essas religiões, esses personagens religiosos vão trazer salvação. Puro engano. O único que salva é Jesus. Mas e se eu fizer um sacrifício? Se eu começar a andar aqui na porta da Catedral Emanuel e ir até São Paulo andando descalço, na Dutra, no sol quente, você é salvo? Não, você vai só acabar com o seu pé. E talvez com a sua saúde. Porque o sacrifício ele já fez. Ele morreu na cruz. Aleluia? Ele fez um sacrifício completo por você. E hoje nós encontramos pessoas fazendo sacrifícios. Mas se eu subir a escada da igreja de joelho, eu vou ser salvo? Lógico que não, vai só machucar o joelho. Mas se eu fizer um jejum da semana da santificação completo, durante 40 dias para eu ser salvo, você vai só emagrecer. Você não precisa jejuar para ser salvo. Para ser salvo, você precisa pedir perdão a Deus pelos seus pecados, nascer de novo em Cristo e produzir frutos dignos de arrependimento. Jesus é o único que pode perdoar os nossos pecados e nos conceder a vida eterna. Você pode aplaudir Jesus? Eu sou apaixonado por Jesus. Eu amo Jesus. Eu amo Jesus. O terceiro e último ponto diz o seguinte: Jesus é a resposta para todos os nossos questionamentos e dúvidas. Você tem uma dúvida? Jesus é a resposta. Você tem um questionamento? Jesus é a resposta. Ele fala com você. Ele muda a sua história. Quantas e quantas pessoas estão buscando respostas da religião? Volta e meia eu vejo pela cidade algum cartaz: trago a pessoa amada em 3 dias. Já viram esses cartazes? Faça o trabalho tal que vai te trazer prosperidade. O trabalho tal não vai trazer prosperidade à vida de ninguém.
O outro trabalho tal não vai trazer a pessoa amada, porque o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Mas se você for na campanha de oração da igreja, fogo poderoso de Jesus vai mudar a sua vida. A campanha de oração por campanha de oração não muda a vida de ninguém. Mas se eu for naquele profeta, naquela profetisa, naquele culto, naquela igreja, olhe as pessoas tirando o foco de Jesus e colocando o foco em prédios. E aqui, irmãos, não é de respeito a religião nenhuma, ok? Não estou usando nenhuma linguagem de baixo escalão, respeito a todos, mas nós temos que ensinar a verdade, amém? E a verdade é Jesus. A verdade é Jesus. Então nós não precisamos de amuletos. Mas se eu usar um cordão com o nome do Rodrigo, eu vou ser salvo. Nada, querido. O pessoal vai achar que você chama Rodrigo. Um bom nome, né? Não é isso, Xará? Um bom nome. Mas o nome de Rodrigo não salva você. Mas se eu usar um outro amuleto com o nome do Tismar, o pessoal também vai zoar da sua cara. Não vai mudar em nada a sua vida. Mas eu tenho um amuleto, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu fui na igreja tal, me deram uma rosa. Se eu levar aquela rosa para casa, eu serei salvo. Você quer ver muita idolatria? O pessoal vai em Israel, traz água do Rio Jordão, como se a água do Rio Jordão fosse diferente da água do Rio Paraíba do Sul. É rio do mesmo jeito. Mas eu vou trazer um pouquinho de terra do Monte Sinai. Eu vou colocar na minha casa, dentro de um potinho. Isso vai ser uma energia poderosa. É a mesma terra aqui de Resende. Sabe qual é a terra santa? Aquela que você pisa o pé e declara: Jesus é o Senhor deste lugar. A sua casa é terra santa, sabia? Aquele sítio que você tem é terra santa. O sítio das Palmeiras é terra santa, tem até um monte. Eita glória, hein? É santo aquele lugar. Por quê? O dono do lugar consagrou aquele lugar a Deus. Eu já vi gente ir em Israel, amados, e é uma boa viagem. Se você puder ir, vá. Pela questão histórica, eu pretendo ir inclusive. Mas você não vai me ver trazendo água do Rio Jordão. Eu vou beber a água lá, né? Água potável, não do Rio Jordão. Eu já vi gente trazer água numa garrafa PET, chegar em casa, jogar na casa, para sair todo o mal da minha casa. O que tira o mal da sua casa é o nome de Jesus. Pelo amor de Deus, sem idolatria. Sem idolatria. Hoje eu percebo a igreja evangélica brasileira mergulhada na idolatria. Mergulhada na idolatria. Idolatria da denominação que a igreja pertence. Eu sou metodista, de 4ª geração. Eu faço até o Santa Cruz metodista. É assim, assim, assim. E a chama, ó. O fundador da nossa igreja é John Wesley. Ele foi o maior avivalista do século. Cumpriu a missão dele. Agora é a sua, filho. A missão dele já fez, agora é a sua. Então o cara torna o ser metodista o suprassumo da vida. Não, eu sou batista. Teve um dia que a pessoa me falou: não, eu sou batista. Aí comecei a falar da palavra: não, mas eu sou batista. Falei: eu sei que você é, eu estou falando de Jesus. Mas o ser batista vai dentro da pessoa. Não, eu sou da Assembleia de Deus, sou do reteté. Tu. Aqui na igreja nós temos varão, das igrejas tem varoa do coque. Aqui nós temos varão do coque, né, que é o Diego. Não, eu sou presbiteriano, eu sou calvinista. Você pode ser metodista, calvinista, arminiano, da Assembleia de Deus. Você pode ser da igreja que você desejar ser. Mas por favor, não adore essa igreja, adore Jesus. Você pode ser da metodista, amém? Mas não adore o metodismo. Eu vejo muito isso, principalmente nas igrejas históricas, metodista, batista, presbiteriano, Assembleia de Deus. Quanta idolatria do nome da igreja! Quanta idolatria! Nós temos que adorar aquele que venceu a morte,
aquele que ressuscitou o terceiro. Nós podemos amar a igreja, amém, irmãos? Não estou fazendo propaganda contra igreja nenhuma, ok? Ame a sua igreja. Se você é batista, ame a igreja batista. É presbiteriano, é calvinista, ame a sua igreja. É da Assembleia de Deus, ame a sua igreja, mas não idolatra a sua igreja. Não vem com aquela história, a minha igreja é a melhor. Pelo amor de Deus, Jesus é o melhor, amém? A minha igreja, a sua, a do irmão aqui da frente, todos nós estamos crescendo em Cristo, sendo aperfeiçoados por Ele, libertos por Ele, transformados por Ele, dia após dia. Sabe qual é a melhor igreja? Aquela que vai subir. Aquela que vai subir. Porque lá no céu, não tem placa de igreja. Você quer ver como é que o negócio é confuso? Vou fazer aqui uma dinâmica muito interessante. Pensa no nome de igreja, por favor, a mais diferente que você já soube. Eu vou contar até 3 e você fala. Ok? Pensou em o nome de uma igreja? De uma denominação? Pensou? 1, 2, 3. Entendi nada. Agora eu vou falar até 3, você vai falar Jesus. Vamos lá? 1, 2, 3. Jesus. Entendi tudo. Você pode aplaudir ele. Enquanto as pessoas ficam brigando, a minha igreja é melhor, a minha teologia é melhor, a minha doutrina é melhor, a humanidade se confunde. Porque o ser metodista não salva ninguém, o ser batista não salva ninguém. O que salva alguém é ser lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. O nome de Jesus une as pessoas, liga as pessoas ao céu. Amém? O nome de religiões, de placas de igrejas, de denominações, afastam as pessoas. Então Jesus é a resposta para todos os nossos questionamentos e dúvidas. Mateus 28, 29, Mateus 11, versículos 28 a 30. Leia comigo, por favor. Venham a mim. Quem está convidando? Jesus. O que Ele está prometendo? Tirar o nosso peso, tirar o nosso fardo, e está prometendo nos ensinar. Aprendei de mim, aprendam comigo. E Ele está dizendo como Ele é, manso e humilde de coração. Nele nós encontraremos alívio para a nossa alma. Descanso para a nossa alma. Então nós falamos aqui 3 pontos muito importantes sobre esse tema: Jesus é suficiente. Leia comigo, por favor. O tópico 1, Jesus. 2, três. Eu pergunto para você nessa tarde: você crê em Jesus? Você ama Jesus? Jesus é o único que pode te salvar, libertar e lhe conceder a bênção da vida eterna. Por isso devemos adorar e cultuar somente Jesus, pois só Ele é digno de adoração. Você entende isso? Nós adoramos somente a Jesus. Nós não adoramos pessoas. Nós não adoramos imagens de escultura, não adoramos ídolos, não cultuamos ídolos, não cultuamos imagens de escultura, não cultuamos os reformadores da igreja, como Martinho Lutero, John Calvino, Wesley e outros mais. Não cultuamos os apóstolos. Entendemos que Paulo foi muito importante, Pedro foi muito importante. Esses homens deram a vida pelo Evangelho. Se estamos aqui hoje, é porque esses homens fizeram o melhor deles. Mas nós não cultuamos os apóstolos.
Nós só cultuamos Jesus Cristo. Nós só adoramos Jesus Cristo. Olha a base bíblica que eu quero terminar essa palavra, Mateus 4, versos 9 a 11. E disse: tudo isso lhe darei, se prostrando você me adorar. É o diabo falando para Jesus. Jesus, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O tentador se aproxima e sugere a Jesus: me adore. Então Jesus lhe ordenou, verso 10: vá embora, Satanás, porque está escrito. O que Jesus disse para Satanás? Adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Então nós adoramos somente Jesus. Eu posso fazer um culto de adoração ao apóstolo Tiago? Não. Você só adora Jesus. Mas eu quero fazer um culto de adoração a Martinho Lutero. Não pode. Nós adoramos somente Jesus. Nós cultuamos somente a Jesus. Só Ele. Ele é suficiente. Fique em pé, Catedral Emanuel. Apocalipse 22, 13. Jesus está dizendo para nós: eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Jesus é suficiente. Você não precisa de mais nada. Amém, igreja? Vocês recebem essa palavra nessa tarde? Ele levou as nossas dores. Ele nos salvou da morte. Ele perdoa os nossos pecados. Ele nos enche do Espírito Santo. Ele nos capacita para a missão. Então, por favor, adore Jesus nessa tarde. Levante as suas mãos em adoração.